agora a gente vai para a próxima palestra da noite. Produção, pode liberar a entrada aí de Natália no palco. Oi, André. Oi, Natália. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Primeiramente, brigadão por ter topado palestrar. Tenho certeza que o tema vai ser super interessante para a galera toda que vai ouvir. Acho que ela vai se apresentar, mas só apresentar um pouquinho, né, para quem não conhece. Ela já tem mais de 15 anos de experiência em branding, comunicação, já passou pela West Wing, Carrefour, Artex, M.M. Martin. Então, tenho certeza que vai gerar muitos insights, né? E no final das contas a gente cria produtos e depois vai ter que levar esse produto para o mundo, né? Para vender essas coisas para as pessoas usarem. E aí acho que esse é um outro desafio que é gigante e que com certeza tu vai trazer insights sensacionais. Boa. É gigante e é gostoso também, né? Bom, gente, boa noite. Eu que agradeço o convite. É ótimo ter a oportunidade de parar, lembrar um pouquinho dos exemplos, contar as histórias, enfim. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver se vai dar tudo certo, se eu não vou pausar aqui. Peraí. Vocês estão vendo minha tela? Tá vendo minha tela, André? Ih. André, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora que eu colocou o rock, tá? Desculpa. Boa. Mas você viu minha tela, então, né? Estamos vendo a apresentação. Boa, ótimo. Então, vamos lá. Bom, como o André falou, tem uma estradinha aí de marketing e comunicação. Sou formada em publicidade e propaganda. Sou de Recife também. E fiz faculdade de publicidade, comecei em agência de publicidade lá atrás, era redatora, e comecei a ficar muito animada naquela época de boom de design de serviço, inovação, IDO, etc. Fiz uma pós-graduação muito legal de design de serviço e inovação, foi quando eu juntei esses dois mundos aí de construção de marca com metodologia de design, que eu acho que é super rico. Mudei para São Paulo há 10 anos, trabalhei muito, na verdade, no Westwing, que era uma startup de casa e decoração na época. Trabalhei no Carrefour, fui para a Indústria Têxtil, na Artex, M. Martin, e agora eu estou numa DNVB de beleza, juntando várias coisas que eu amo, que é poder estar de volta numa marca 100% digital, tá no segmento novo que eu particularmente tenho muita sinergia. Então, já fiz muito de tudo, mas sempre voltado para construir marca, sempre voltado para muito voltado para construir história e narrativa de marca. E também, acho que passa muito essa minha trajetória, principalmente nesses últimos 10 anos, passou muito por esse contexto digital, assim, acho que a digitalização dos últimos anos transformou toda a experiência de construir uma marca em uma experiência meio digital, porque não é mais só pensar na narrativa da marca e pensar no consumidor, que é grande parte do trabalho da marca, mas também pensar numa jornada de consumidor muito mais fragmentada, nossa vida está muito mais fragmentada, pensar por canal, então jornada por canal, tudo ficou muito mais complexo. Mas, na minha opinião, não existe uma forma nova, uma forma velha de fazer marketing. Marketing continua sendo sobre pessoas, marcas continuam sendo sobre criar conexões. O que você precisa aprender é navegar nesses canais, né? E esses últimos anos terminou aproximando muito os times de marketing e tecnologia. Não só pela construção de vários canais digitais novos, mas também pelas metodologias, pela agilidade, pela necessidade do cliente de estar sempre conectado. Então, os times foram se aproximando e termina que eu gosto muito de fazer essas comparações entre construir marca e construir produto, né? As pessoas acham que são coisas diferentes, mas, na verdade, são coisas muito juntas. Pode ser um produto que constrói marca. A gente tem, sei lá, um super case como o do Nubank, que começou como um produto investindo zero em marca e fidelizou o cliente, criou relações, criou conexões profundas e partiu para um momento de que já é uma das marcas mais valiosas do Brasil. A gente tem outros exemplos, como o Zé Delivery, por exemplo, que é um produto que nasceu a partir de marcas. Então, foram marcas muito amadas, adoradas, conectadas com a vida do cliente, que fizeram nascer um produto de conveniência, que levasse essas marcas para o dia a dia deles de um jeito muito mais fácil, muito mais sem fricção. Então, não existe muita diferença entre construir uma marca e um produto. Tudo que você cria
que está se relacionando com o cliente é uma marca e um produto ao mesmo tempo. Então, não existe muito essa separação. Outra dicotomia assim, que muita gente fala, nos últimos anos a gente viveu muito, né? Experimentou muito esse customer-centric way, esse modo de colocar o cliente no centro de tudo que fazemos. Acho que especialmente não só área de tecnologia, mas também como área de varejo. E tem essa discussão também sobre customer-centric e brand-centric. É a cliente no meio, no cliente no centro, ou é a marca no centro? Quando, na verdade, não existe marca sem cliente. Então, se você é cliente no centro, você é a marca no centro, porque a marca não existe sem um cliente. Então, também está muito conectado. Então, às vezes, eu vejo muitos times, principalmente em empresa maior que está trabalhando na área de inovação, células de inovação, com times muito apartados, times muito separados, e que são times que estão no mesmo barco, assim, porque o barco é o barco que vai ao encontro do cliente. E é por isso que essa figura do PMM, né, o Product Marketing Manager, é tão fundamental, porque faz essa ponte, essa conexão necessária, ligar esses dois mundos que deveriam ser um mundo só, mas a gente sabe muito bem que não são. E aí eu trouxe uma citação aqui sobre PMM. Então, a mágica de um bom marketing de produto não é apenas vender algo, mas vender algo que as pessoas realmente querem comprar. É entender profundamente os nossos clientes. Quando a gente faz uma comparação com construção de marca, com plano de marketing, estratégia, não existe nada disso sem entender profundamente o cliente, sem entender o que ele quer, sem trazer o problema, sem se apaixonar pelo problema que a gente está resolvendo dele. Se a gente pega outra citação do Gibson Biddle do Netflix, PM é sobre descobrir valor único do produto e comunicar isso de forma clara. Também, de novo, quantas vezes a gente viu marcas criando diferenciais competitivos, pensando ali em sites que colocaram elas em outro patamar em relação à conexão, em relação à escolha do cliente. Esse valor único tem tudo a ver com o produto, mas também tem tudo a ver com marca. E quando esse valor único ele é trabalhado pelos dois times juntos, isso leva o produto a outro patamar de conexão e de preferência do cliente. E aí falam muito sobre o trabalho do PMM ser a ponte, né? Realmente a ponte entre o que a empresa constrói e o que o cliente realmente precisa. É traduzir de forma clara o valor principal daquela marca, daquele produto. Tudo isso é muito o que o marketing faz. É muito bom quando a gente consegue conectar esses dois mundos através dessa figura tão importante. Mas, às vezes, a gente sabe também que muitas vezes não tem essa ponte, né? Ou a ponte quebrou ou a ponte nunca foi construída. A gente tem aí diversas empresas menores que têm um puta desafio, como o André falou. Criam um produto super legal, tem um market fit super legal, mas tem dificuldade de comunicar, tem dificuldade de se aproximar da área de marketing, até de vender a agenda do produto para dentro da empresa, dependendo do contexto. Então, como que a gente faz, né? Bom, usando a camiseta da União, que é um conceito que eu amo, realmente marketing e tecnologia tem que estar muito junto. No conceito, nos preceitos, no dia a dia, na entrega, o cliente não percebe como duas coisas diferentes. Então, se o cliente, que é a coisa mais importante de todo produto, de toda marca, não percebe como uma coisa diferente, a gente não deveria estar tão longe assim. Mas, bom, eu prometi 5 dicas práticas, então vamos lá. A primeira é quase uma reza. E eu tô terrivelmente católica nessa pesquisa, gente. Quando eu fui pegar meus textos, eu fiz, meu Deus, que religiosa. Mas é isso, pesquisa se faz em conjunto. Não existe fazer pesquisa de usuário, trazer mesmas táticas, sabe? Mesmo pesquisa de navegação, sem convidar alguém da marca junto. Porque se a pessoa de tecnologia está ali olhando, se o PO está olhando a navegação, se o dev está pesquisando alguma coisa com o cliente ali, o pessoal da marca está olhando outra coisa. Então, é muito mais otimizado fazer isso. A Amo Varejo, que é o braço de varejo da Coteminas, tinha uma célula de inovação e tecnologia super legal, criada lá atrás, e eles construíram todo o ecossistema de negócio, todo o ecossistema de produtos digitais da empresa. E uma coisa que a gente fazia muito com o time de tecnologia era que quando a gente trazia, por exemplo, os vendedores, que eram os stakeholders principais deles, né, que já que eles construíam ferramentas de varejo, a gente ia muito junto para fazer pesquisa. E às vezes era muita pesquisa com o vendedor, trazia muito insight sobre o cliente, porque não tem ninguém que conheça melhor o seu cliente do que o vendedor, quando a gente está falando de varejo.
Então, juntar essa pesquisa junto, juntar área de marca, área de tecnologia, trazer essa pesquisa conjunta gera muito valor. Gera muito valor para o cliente, gera muito valor para o negócio, né? De forma mais otimizada. 2, métricas e objetivos compartilhados. Então, também, a ferramenta que é a verdadeira camisa da união é você dividir o BO, né? Você dividir a meta, você dividir o objetivo. Eu sou muito fã da metodologia de OKR, que é Objective Key Result, o pessoal adora uma palavra em inglês, eu acho ela muito boa para fazer isso, porque os objetivos nascem juntos, né? Então, cada área, cada especificidade técnica vai criar o seu Key Result, mas são muitos objetivos compartilhados. Isso ajuda muito quando a gente está fazendo gestão de produto e marca. Tem um outro exemplo também. Quando eu estava no Ashwing, tinha uma época que a gente queria focar muito no app, aquela época de mobile first, há muitos anos. E o time de tecnologia tinha um KPI importante que era a avaliação da Apple Store. Então, como que estava a avaliação, a nota, era uma métrica principal para eles. Só que aquela avaliação do cliente tinha muito a ver também, era quase um NPS de marca. Porque vocês concordam que se o cliente está com raiva por causa de algum bug ou qualquer coisa do aplicativo, isso reverbera diretamente na marca. Isso respinga na marca, respinga na experiência dele em outros canais. Então, era um KPI compartilhado. E muitas vezes, um bug ou uma funcionalidade que a gente não conseguia desenvolver tão rápido, era às vezes resolvido com comunicação. Então, ter essas métricas compartilhadas ajudavam a gente a se ajudar na resolução daqueles problemas. Então, às vezes, cada área tem uma métrica diferente que não se conversam. E são coisas simples, sei lá, se sua marca é um e-commerce e o time de marketing tem como indicador o número de sessões únicas da página de produto, e o time de tecnologia pode ter o tempo de carregamento da página. E esses dois KPIs juntos aceleram muito a conversão. Então, às vezes, a gente pensa em KPIs complexos e grandes e de coisas maiores, mas às vezes é o dia a dia que vai te trazer esses KPIs compartilhados que vão gerar muito valor no negócio. Terceira, sprint 360. Eu não sei se hoje em dia é tão batido falar de sprint e metodologia ágil, talvez eu esteja no conceito antigo, mas quando eu entrei na Coteminas, o meu primeiro projeto, eu até contei para o André, foi para lançar o e-commerce da Santista. A Santista era a maior marca de canoas e banho do país, e eles nunca tinham tido um canal direto ao cliente, era só B2B. E a gente foi lá lançar um e-commerce. E era um time super pequeno, muito focado na construção dessa plataforma, né? E uma das coisas mais legais que eu acho que a gente fez na época foi juntar o time como um único time e não a área de tecnologia fornecendo para o time de marca e comercial, marca, operações. Então, era um time pequeno, então o time de marketing basicamente era eu, e aí a gente tinha 2 pessoas de comercial / operações, a gente tinha 2 devs e um PO. E a gente tinha um sprint compartilhado. Então, óbvio que tinha a parte do sprint ali, que era puro desenvolvimento, cadastro, tudo que precisava para o site ser levantado, né? Mas também tinha, por exemplo, no sprint, construção de brand book, que era uma coisa que a marca não tinha. Tinha no sprint confecção de campanha, tinha e qualquer coisa que eu fosse fazer do ponto de vista de conteúdo marca, estava no sprint junto. Isso aproximava muito o time, porque o dev que não fazia a menor puta ideia do que era um brand book, quais eram os meus passos para fazer o brand book, estava no mesmo sprint que eu, acompanhando essa tarefa junto. E foi um projeto muito bem sucedido lá dentro, porque em 6 meses o e-commerce já conseguiu bater todas as metas de faturamento, mas esse time, essa cultura de integração entre times aparentemente tão diferentes, ajudou muito, porque o time de tecnologia, ele conseguia aportar muito valor, porque ele entendia do negócio, porque desde o começo ele foi embarcado no que era preciso do ponto de vista de negócio, do ponto de vista comercial. Enfim, foi um projeto muito legal. Eu, particularmente, amo esse projeto, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de criar um canal de varejo do zero. Eu aprendi muito. E esse, para mim, é um dos pontos principais, sabe, de sucesso. Quarto, comunicação alinhada e consistente. Bom, essa comunicação é uma consequência desse jogo que se joga junto, né? Do sprint compartilhado, é uma consequência dos OKRs, dos indicadores compartilhados. Há muitas empresas que
terminam que trabalham essa metodologia de célula de inovação, que é um jeito de trabalhar a transformação digital, que eu particularmente acho demais, mas essa célula fica como aí o conceito é esse vírus que vai entrando na empresa e contaminando a empresa de um jeito bom, né? Mas às vezes, como são até departamentos, diretorias diferentes, essa célula de inovação e o resto da empresa tem agendas diferentes. Então, como que você tem uma comunicação alinhada e consistente com agendas diferentes, objetivos diferentes? É difícil, né? Toda cachoeira tem uma nascente. Então, se você quer realmente que as coisas andem com a velocidade que elas precisam andar, com o sucesso que os produtos precisam ter, a gente precisa nascer do mesmo lugar, né? A gente precisa saber por que a gente está fazendo aquilo, todo mundo. Claro que cada um vai ter o seu braço, mas os objetivos precisam ser compartilhados, assim. O time de negócio não pode achar que a área de tecnologia e inovação está gastando dinheiro à toa. E a área de tecnologia e inovação não pode achar que está querendo resolver, que vai resolver problemas se não ouvir o dono do problema. Esse alinhamento precisa ser radical. Fala-se muito de empatia radical, né? Mas acho que dentro de empresas existe muito essa necessidade de alinhamento radical. Que sim, precisa começar na liderança. Não dá para cascatear o que não existe. Então, eu já vivi na pele e escuto relatos de, às vezes, tecnologia fica numa diretoria, marca fica em outro, e por isso, tipo, a agenda começa separada lá de cima, sabe? Então, enquanto liderança, é muito importante pensar nisso também, o quanto você está alinhado ao seu par e o quanto esse alinhamento está sendo cascateado para os times que estão abaixo de vocês, né? Por último, sem cliente não tem marca e sem marca não tem cliente. Esse ponto 5 foi difícil, eu troquei ele várias vezes, porque esse parece muito óbvio. Mas, primeiro que o óbvio precisa ser dito, e às vezes os conceitos mais simples são os que a gente mais esquece no dia a dia, né? Então, imagina que ter um PMM a gente já sabe que é maravilhoso, mas imagina que é tipo ter um padre rezando a missa e doutrinando todo mundo. Se o padre for embora e destruir a igreja, eu falei que eu tava meio católica, né? Você não vai deixar de rezar, você vai continuar rezando. Então, se você é uma pessoa de fé. Então, é muito importante lembrar o tempo inteiro que um não existe sem o outro. Então, num contexto onde a gente precisa... tem um contexto que a gente precisa vender aquele produto que está recém-criado, mas pensando num contexto de empresa onde existe um time de marketing, existe um time de tecnologia, produto, e não existe essa ponte, o tempo inteiro esses dois times têm que estar com isso na cabeça. Porque não existe uma coisa sem a outra. Não existe pensar no cliente e não pensar na marca. Não existe pensar na marca e não pensar no cliente. Não adianta um líder de marca que trabalha super bem posicionamento, valores de comunicação, se o produto está deixando a desejar em funcionalidades básicas, assim como não adianta um PO que acha que está resolvendo tudo, mas que não sabe se comunicar com seu usuário, que está com um tom de voz errado na hora de criar todas as funcionalidades. Então, realmente, é algo que não dá para viver sem. E são coisas muito básicas que aproximam esses times. Assim, eu fiquei me perguntando quando eu estava montando a palestra se eu não devia trazer tipo uma ferramenta, se eu não devia trazer uma metodologia. Mas, na real, a gente se conectando com gente e com os preceitos certos na cabeça, a gente não se desconecta. A gente não pode se desconectar desse propósito, que é independente de qual o propósito que seja o seu produto, mas desconectar do propósito do cliente, desse alinhamento. É isso que eu tinha para fazer para vocês. Obrigada. Espero que a gente tenha um tempinho para fazer perguntas. Deixa eu tirar minha tela aqui. Opa! Temos sim um tempinho para perguntas. Foi massa tua apresentação. Teve várias dicas assim que acho que super fez o pessoal refletir e ver como o que podem fazer. E principalmente, se a gente parar para pensar, acho que empresas de menor porte, né? Enfim, eu converso com muita gente de startup, empresa de tecnologia e tal. E a real é que daqui que eles têm algum orçamento para equipes de marketing começarem a trabalhar lá, a empresa, de alguma forma, ela já passou pelo market fit, ela já tem alguns clientes pagando, aí sim eles começam a valorizar. Uhum. Então, acho que é super pertinente todos os teus inputs para a galera que, em tese, não tem gente de marketing internamente, possa realmente fazer, ativar a marca, enfim, né, e pensar em ações que possam ajudar a venda e alcançar os objetivos da empresa.
Eu tenho a primeira pergunta que eu queria ouvir. Tu trouxe meio um exemplo, né? Enfim, eu refletindo enquanto tu falava, mas eu queria saber se tem alguma outra história assim que tu poderia compartilhar. No comecinho da tua fala, tu falou sobre como, né, o produto, de alguma forma, construir produto é construir marca, né? Construir marca e construir produto. Isso eu acho que é uma super verdade. De alguma forma, o produto ajuda a ativar a marca e a marca ajuda a ativar o produto e vice-versa, né? Tu até trouxe o exemplo aí da Spring 360 da Santista, e foi uma coisa que eu vivi na pele, né? Imaginando assim, quando teve um lançamento, acho que pouco depois eu cheguei a fazer alguma compra, e de um jeito ou de outro, eu acho que antes disso eu tinha um distanciamento da marca naquele momento. Então foi o lançamento do produto que me fez comprar e ajudar provavelmente a atingir a meta de faturamento, e ao mesmo tempo me reconectei com a marca naquele momento. Aí minha pergunta tem alguma outra história assim de ativação de marca, de repente que aquela marca não estava tão viva ou com tanta presença, né, na mente das pessoas, e de repente um produto ou uma feature, não necessariamente um produto como um todo, foi colocado no ar e de repente fez com que aquela marca se reativasse, né, usando esse exemplo da Santista, que para mim foi um pouco isso. Ou vice-versa também, um caso que o produto não estava com muita visibilidade, e de alguma forma uma ativação, a marca fez com que aquele produto tivesse mais visibilidade, uma ativação maior. Acontecia muito, né? M. Martin, por exemplo. A M. Martin é uma marca super tradicional, que tinha um público mais velho, nesse trabalho que aconteceu na AMA, a gente fez uma digitalização muito forte das marcas, porque todas as marcas eram muito tradicionais. A categoria não é uma categoria tão sexy, né? As pessoas não sentem uma vontade louca de comprar um lençol. Assim, eu sinto, mas a maioria das pessoas não. Então a gente tinha essa desconexão entre as marcas como um todo, acho que não só a Martin Santista, a Martin Artex, desse engajamento de redes sociais, por exemplo, de ser uma marca que tinha engajamento, que tinha procura, que tinha acesso. E na M. Martin, por exemplo, a gente tinha um percentual muito baixo de gente mais jovem comprando. Como que a gente pensava em fazer isso? Então, quando você fala de feature, por exemplo, uma coisa na Martin que a gente traçou de estratégia foram os lançamentos de cápsula. Então, trazer um pouco mais de estampa, um pouco mais de tendência de moda para produtos que, teoricamente, são mais clássicos, são mais atemporais, mas para se conectar com outro público. Então, isso aconteceu na Martin justamente para trazer um produto para trazer um público diferente. Na Artex, a gente foi muito ao extremo disso, então a gente realmente entendia que a Artex era a marca que, do ponto de vista de price point, do ponto de vista de posicionamento, podia captar mais clientes do que estava captando, estava muito focado ali na avó, na tia. Então, como a gente conseguia se conectar com esse público? Então, foram diversas estratégias, assim, inclusive o lançamento de uma linha plural, primeira linha plural de textos do Brasil, com roupões, toalhas, que atendiam corpos maiores do que a toalha banhão. Outra coisa legal também é programa de fidelidade, por exemplo, que é uma coisa que bota você e o cliente em outro nível de conexão. E na Marta não tinha, apesar de ter um cliente super fiel, né? O cliente da Marta era um cliente apaixonado, que usava o produto há 1000 anos. Coloca o cliente em outro lugar, assim, realmente essa coisa de entender que eu sou clube de fidelidade, que eu ganho isso, e que quanto mais pontos, gamificação, toda essa parte também era muito importante. Massa. Teve uma outra pergunta, tu trouxe o exemplo lá da camisa da União, e eu achei massa também, e até linkando com outras palestras que a gente teve antes, um problema que me parece recorrente é que vira e mexe, a gente cria os silos e de repente tem a área de marketing, a área de produto, cada um tem que fazer suas atividades de forma independente, e a gente meio que volta back to basics, tipo, junta essas pessoas para trabalharem em conjunto, né? E aí, quando tu comentou, eu imagino que em alguns casos esse input do marketing super ajuda a direção do produto, né? Porque se não tem, sei lá, uma equipe de tecnologia de pessoas que entendem de negócio também, podem saber fazer ideia para onde aquele produto vai, então é super importante isso, né? E o contrário também, né? Se você, né, o marketing está junto de produto, que as pessoas que entendem lá de como aquela tecnologia funciona, eles podem dar inputs sobre coisas que podem ser oferecidas para o cliente final, né? E aí minha pergunta é nessa segunda parte, né? Nesses momentos que juntou, né, marketing e tecnologia, tem alguma história, alguma situação que gerou insights, assim, que essa
esse trabalhar junto com tecnologia, pensou em uma oportunidade, ou com um produto, né? Pensou em alguma oportunidade que antes não tinha sido pensada? Tinha uma época na Amo que a gente começou a perceber que o pessoal e aí toda a parte de dados ficava na equipe de tecnologia. Então tinha toda a parte de desenvolvimento de produto, mas também tinha toda a parte de BI. E aí a gente começou a ver que a gente tinha picos de acesso no site de madrugada. Que não tinha tanta conversão, mas tinha um aumento no número de sessões. E trouxeram esse dado para a área comercial, para a área de marketing. A gente pensou em fazer. Na época, a gente criou uma campanha de insônia, que era tipo, a gente elencou esse aumento de sessão, a galera que estava em insônia fazendo shopping list de camas e banho, e aí a gente criou toda uma história integrando todos os canais. As lojas estavam fechadas, então a gente conseguia fazer uma coisa super, super digital, pontual, super personalizada, segmentada, porque a gente conseguia acessar exatamente quem estava acessando, quem abriu os e-mails. Então a gente fez uma brincadeira de insônia. E isso foi um dado que veio de lá. Tô pensando se tem outra coisa que seja mais de produto. Mas esse insight para mim foi massa, porque é isso, né? Sem esse input da equipe de tecnologia, talvez essa percepção essa de oportunidade nunca tivesse surgido, né? Peraí, não, essa hora ninguém vai estar comprando, vamos pensar, mobilizar esforço de gente. E estou falando, eu até lembro, agora em retrospectiva, de ser impactado por campanhas que falam a linguagem daquela pessoa que às vezes está desperta ainda, né? Meio que de madrugada. Assim. Meio de madrugada. Não, tem uma coisa legal, uma coisa que eu achei que para mim, e aí eu falando uma experiência super pessoal, assim, quando eu comecei a estudar metodologia ágil, design thinking, etc., não é que eu não tive nenhum interesse em mudar para áreas de inovação e tecnologia, eu não queria virar PMM, até tipo pensei, nossa, será que eu vou virar PMM? Mas no final, tudo que eu aprendi com a área com o time de tecnologia em relação a sprint, em relação as próprias metodologias ajudam muito a construir marca de outro jeito, sabe? Eu lembro quando o Google lançou o Design Sprint, que era o que todo mundo usava na época, tipo, nossa, uau, que legal. Vamos criar um produto em 6 passos aqui, em 2 dias de workshop. Logo depois veio o Brand Sprint, porque dava para adaptar muito essa metodologia para criação de marca. Às vezes você precisa. Eu uso o Brand Sprint até hoje, não para tipo, criar uma marca do zero, mas assim, final de ano, vamos botar todo mundo na sala. E quem é essa marca, o que ela fala, o Golden Circle tá igual, veio alguma coisa nova. Então, acho que a área de marca, beber muito dessa fonte de tecnologia é muito legal, porque a gente não precisa de grandes coisas, sabe? Eu acho que essa coisa da pesquisa compartilhada que eu trouxe, quem fazia pesquisa na AMA era eu. Eu era a área de pesquisa, eu pegava CRM, me dá aí quem comprou os produtos aí da linha estampada que eu te falei. Vamos ver o que essa pessoa achou. Às vezes eram 6 perguntas no Google Forms super simples. E isso é muito legal para quem tá, para a empresa pequena que está começando, mas é mais legal ainda, eu acho, para a área de marketing que fica querendo fazer uma super pesquisa. E, nossa, eu adoraria ter budget para fazer. Um monte de empresa grande, você pensa, nossa, mas não tinha budget para fazer pesquisa? Não. Mas a pesquisa está muito na sua mão, assim, independente do seu tamanho, sabe? Então, eu gostei muito. Acho que eu fui para outro lugar enquanto gestora de equipe, mas também gestora de marca, quando eu comecei a somar essas metodologias no meu dia a dia. Show de bola. Foi ótimo a tua palestra. Tenho certeza que todo mundo curtiu. O Braguinha até comentou aqui, deu aula. Foi uma aula mesmo. Saudades, Braguinha. Mandei uma mensagem aqui para falar do seu carisma, que eu tinha esquecido, que era tanto. Mas é isso, André. Muito obrigada por ter me convidado. Eu adorei. Tá lá meu LinkedIn também. Quem quiser trocar ideia, tirar mais dúvida, perguntar coisa. E é isso. Sucesso de evento. Parabéns. Massa, valeu. Obrigado. Quem ainda não se conectou com ela lá no LinkedIn, vai lá no LinkedIn e procura a Natália Cunha para se conectar. Um beijo, gente. Tchau, Boa noite. valeu. Boa noite.